Ok, então agora está gravando e a gente já vai começar então a nossa aula. A ideia hoje é que nós possamos entender um pouquinho mais sobre dentre os vírus, já que na semana passada nós estudamos vírus e falamos de replicação, né? Vamos estudar um pouquinho especificamente sobre o SARS-CoV hoje. Não, provavelmente a gente não vai poder falar tudo que se sabe sobre, né? Que impressionantemente, a ciência conseguiu produzir muita coisa ao longo desse ano, né, desse ano e meio de pandemia, e essa informação tem sido muito diferente da forma como a informação sobre outras doenças ou outras informações sobre ciência no geral tem chegado até a população, né? Todo mundo sabe agora, todo mundo é cientista nesse momento, né? Todo mundo sabe tudo, mais ou menos. Então, hoje vamos saber um pouquinho mais. Muitas dessas coisas eu sei que vocês ouvem na mídia, né? E talvez não de um jeito muito aprofundado, mas vocês conseguem ter noção do que a gente está falando, tá? Então, vamos falar sobre o SARS-CoV e Covid-19. Lembrando que, como é uma disciplina de microbiologia, o nosso foco não é na Covid-19, e sim no SARS-CoV, né? Começa por quê? Covid-19 é o nome da doença, coronavírus disease, que surgiu em 2019, né? Por isso chama Covid-19. Mas o causador da doença é o coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2, segundo coronavírus identificado como causador de uma síndrome respiratória aguda grave. Esses SARS-CoV-2 fazem parte de um grupo que nós chamamos, então, de coronavírus. O grupo geral desses vírus, ou a família deles, se chama coronavírus. Então, isso é uma coisa bem importante. Quando nós falamos de Covid, nós estamos falando da Covid, porque nos referimos à doença. Quando nós falamos do coronavírus, nós estamos falando de uma família de vírus. E quando nós queremos falar especificamente do vírus causador da Covid-19, nós precisamos falar que é o SARS-CoV-2, ok? Inicialmente, ele nem tinha um nome, né? Ele era chamado de novo coronavírus 19, era chamado de várias coisas, porque ainda não se tinha definido um nome para ele, mas quando se definiu o nome dele, esse é o nome. Por que ele chama SARS-CoV-2? Porque em 2012, mais ou menos por aí, teve uma outra epidemia de uma doença respiratória aguda grave, e foi causada também por um SARS-CoV, por um vírus causador de síndrome respiratória aguda grave. Então, aquele é o SARS-CoV, e esse é o segundo tipo de vírus causador de uma síndrome respiratória aguda grave. Aqui, para a gente entender um pouquinho de quem é, então, a família Coronaviridae, é uma família de vírus que é dividida, tem outros grupos também, mas os grupos causadores de doenças em humanos e animais são esses dois grupos aqui, os alfa-coronavírus e os beta-coronavírus. Os alfa-coronavírus, eles causam, tem um tipo aqui de vírus, esses dois aqui, que causam doenças em humanos, são síndromes respiratórias agudas leves, são resfriados comuns, e também causam algumas doenças intestinais em cães e gatos. E da família beta-coronavírus, nós temos os vírus mais graves dentro desse grupo, conhecidos, que são o SARS-CoV, causador da doença SARS, síndrome respiratória aguda grave, o MERS-CoV, causador de uma outra síndrome respiratória grave também, mas que esse nome é porque foi no Oriente Médio, e o SARS-CoV-2, então, que é esse da Covid-19. Todos esses três causam síndromes respiratórias agudas, aconteceram em tempos diferentes. Esses dois vírus aqui foram contidos, né, não chegaram a se tornar uma pandemia, embora graves, justamente pela gravidade, né, são doenças cuja gravidade, ela faz com que o vírus não se espalhe tanto, também porque nesses dois casos o vírus ele começa a ser transmitido após os sintomas iniciarem, então a pessoa convalesce antes de começar a dispersar o vírus, o que é diferente agora na Covid, que a pessoa começa a dispersar o vírus logo no início da infecção e não tem sintomas, né? Então, ela é um assintomático
ou ainda nem sequer sabe que está doente e já está transmitindo o vírus. Essa se acredita ser uma das características que tenha favorecido a esse vírus a sua dispersão tão tão mais rápido, né, e a sua não contenção, se comparado com esses outros dois aqui. E esse outro aqui são dois grupos também, que também são causadores de resfriados comuns, então não são, circulam entre nós normalmente. Nós já estávamos acostumados a ter contato com esses 4 coronavírus aqui, como causadores de doenças comuns, mais leves e brandas. Já esses aqui, então, é a primeira vez que nós aqui, né, temos contato com um deles, e esses outros já cometeram outros locais. Entenderam? Sim? Então, ao todo, vocês estão me ouvindo ou eu estou falando sozinho? Sim, prof, a gente está te ouvindo. Tá. Ao todo, nós temos 7 vírus causadores de doenças, 7 coronavírus, né, que são capazes de causar doenças em humanos, que são todos esses aqui, ok? 4 causando doenças leves, brandas, e 3 causadores de doenças graves, sendo que o SARS-CoV-2 é o responsável por essa epidemia atual. Não sei se vocês assistiram o Fantástico ontem, mas esse foi um tema discutido lá também. Qual é a origem do SARS-CoV? Vocês ouviram? Alguém viu o Fantástico ontem? Não? Bom, existem duas vertentes, né, sobre a origem do SARS-CoV. Primeira, a maioria dos cientistas acredita, a maioria das pessoas que estudam virologia acreditam que o que aconteceu foi um transbordamento natural, ou a gente chama em inglês isso de natural spillover. O que significa isso? Significa que, como aconteceram nos outros casos de doenças de coronavírus, esse coronavírus teria saltado, num spillover, de uma espécie para outra. Então, esse aqui seria... Não estou enxergando agora. Nem eu estou enxergando, imagina vocês. Deixa eu aumentar essa figura. Para vocês enxergarem melhor. Aqui. Ó, aqui então tem alguns relatos de outros spillovers, ou de outros transbordamentos, né, de outros coronavírus, como o SARS-CoV inicial, que saltou de morcego para esse daqui é um tipo de um gato do mato, assim, né, ou suínos, esse aqui suínos, dromedários, e agora, e aqui não se sabe, esse daqui ainda, qual foi o salto, e o SARS-CoV-2, então, que existe uma teoria que diz que de um morcego, ele teria saltado para um pangolim, né, teria feito esse spillover, que é uma mutação, né, ele sofreu mudanças que permitiram a ele se ligarem às células de um pangolim, e de um pangolim para humano. Esses aqui já são sabidos, e isso daqui é ainda uma especulação, não se sabe exatamente, até porque não se encontrou até hoje, foi feita uma análise de centenas de pangolins e outros animais também lá na China, para ver qual poderia ser a origem, né, então procurando um vírus tal qual o SARS-CoV-2, e não foi encontrado até agora. Então isso não é uma teoria provada até agora, é só uma teoria, só uma hipótese, porque é só uma hipótese, na verdade, porque não tem ainda uma prova cabal. Deixa eu botar aqui. Então, essa seria uma teoria, né, que seria esse transbordamento natural, e uma outra teoria trata da possibilidade de um acidente de laboratório. Existe ainda uma teoria conspiratória, né, que fala que poderia ter sido criado intencionalmente esse vírus em um laboratório, quer dizer, ele poderia ter sido coletado dos morcegos, tem um instituto de virologia em Wuhan que poderia ter feito isso, criado isso intencionalmente no laboratório. Eu não acredito, mas também não vou dizer nada, né, mas não acredito nessa teoria. Então, tanto que escrevi aqui só as duas, né, de um transbordamento natural,
ou de um acidente de laboratório. O que poderia ter sido esse acidente de laboratório? Então, lá na cidade de Wuhan, tem 2 laboratórios importantes que tratam de virologia e que cuidam principalmente de vírus de morcego. Os morcegos são reservatórios naturais da família coronavírus, né? Muitos coronavírus ficam ou se adaptam muito bem a morcegos. Então, lá nessa região, se estuda muito, nesses 2 laboratórios, o do CDC e esse Instituto de Virologia de Wuhan, se estuda esses vírus, né? Vírus de origem de morcego, principalmente os coronavírus. Existem alguns relatos que houve lá em 2012 uma doença parecida com essa, que foi contida na época, e se descobriu, então, que era causado por um coronavírus. Um grupo disse que era por um fungo, outro grupo disse que era por um vírus. E se acredita, então, essa teoria do acidente de laboratório é que esse vírus possa ter sido carregado para o laboratório, para estudo, e que, de alguma forma, ele tenha escapado do laboratório. Daqui a pouco alguém tenha se contaminado com ele, levado isso para fora, né? Essa é uma das hipóteses. E a hipótese do transbordamento natural é outra. Sendo que, hoje, a do transbordamento natural é mais aceita em função de que já aconteceu isso com outros coronavírus em outras doenças, como é o caso do MERS e do SARS lá primeiro. Ok? Então, a princípio, a origem do coronavírus, ela ainda não tem uma prova de onde foi, não se achou o paciente zero ainda, não se achou o reservatório da doença ainda, não se sabe de onde ela veio. Exatamente, não se sabe, só se tem a informação de que é um vírus de origem de morcego. Agora, como do morcego chegou ao humano, ainda não se sabe. E já tem vários grupos estudando, o CDC mesmo lançou agora, publicou, dia 30 de março, publicou um relatório com todos os estudos que foram feitos para tentar descobrir, desvendar de onde surgiu o coronavírus, agora, mas não contente, CDC não, a OMS, mas não contente, o presidente dos Estados Unidos agora também pediu que fosse feita uma nova investigação, então ainda não se sabe exatamente, e é importante que se entenda, né, qual é o reservatório, de onde ele surgiu, para evitar talvez novas pandemias no futuro, ou mesmo, talvez possa ter uma forma de ajudar que essa pandemia agora se encerre. Então, essa foi a forma que o coronavírus, essa é a história da origem do coronavírus que ainda não foi desvendada. Aqui tem uma linha do tempo, em relação ao tempo em que foram descobertos os vírus, até chegar ao nosso agora, né? Já até me apanei do vírus, até chegar o coronavírus. Então, aqui em 1967, os primeiros vírus, aqueles causadores de doenças leves, aí em 2002, o SARS-CoV na China. Na China, se vocês repararem, vários deles são identificados. O MERS daí foi na Arábia Saudita, esse outro de novo na China, e aí o SARS-CoV-2 agora na China também. Também tem um relato de que existe a possibilidade de 2 pesquisadores desse Instituto de Virologia de Wuhan terem adoecido no início de novembro, sendo que o primeiro caso de coronavírus foi relatado o primeiro caso relatado pela OMS foi dia 8 de novembro. Então, também isso acaba dando uma possibilidade, ou mostrando uma possibilidade de ter sido um acidente de laboratório. Que agora é o que o pessoal está mais discutindo, a possibilidade de ter acontecido, né? Aqui tem uma animação, que antes da gente começar, antes de eu começar a explicar a vocês direitinho a estrutura, eu quero que vocês olhem, porque ela dá um panorama geral da doença, e aí depois eu começo a explicar. Eu acho que isso é só uma música. Ó, então, vou falando aqui no começo, tá? Olha o que vai acontecer. A pessoa espirrou, o vírus foi liberado nas células da outra pessoa, ó, enche o pulmão de água, né, que induz uma inflamação. Então, aqui vai falando, vocês vão lendo o que está escrito aqui.
Como então, o coronavírus, como qualquer vírus, precisa infectar células vivas para poder se reproduzir, né? Oi, entra! Entra! Aqui está o vírus, então, as espículas, as spikers, né? Vocês ouvem a conversa lá de fora? Um pouquinho, prof. De repente eu ponho um fone de ouvido. Mas não interfere. Se eu tivesse trazido um fone de ouvido, podia escutar. Estão conseguindo acompanhar? Esse daqui é o retículo endoplasmático, complexo de Golgi, e as vesículas do complexo de Golgi vão mandando para fora, lá para a membrana da célula, todos os receptores, né, as spikers, na verdade, para o vírus brotar e carregar junto. Então, é bem importante para a troca gasosa, né? Os alvéolos é que vão fazer essa troca gasosa entre o sangue e o pulmão. Lembram quando eu falei para vocês da probabilidade de se ter uma infecção secundária quando o vírus ataca a traqueia ou o trato respiratório superior? Uma das coisas que acontece é justamente isso, ó. O vírus destrói, é isso que agora ele vai falar. Tem todos esses cílios na nossa traqueia que fazem esse movimento e impedem que as bactérias que a gente respira, ou a sujeira qualquer impureza, né, chegue ao nosso pulmão. Então, esses são esses cílios que ele vai falar agora. Impedem que tudo isso chegue no alvéolo. Isso é bem importante, eu não sei se vocês já tiveram alguma aula sobre a COVID, mas, assim, uma das principais, pelo menos da parte inicial da infecção, né, um dos principais sintomas ou patogenias que ele causa é o fato dessa inflamação que acaba inchando o alvéolo com o fluido. Então, quando vocês ouvirem falar, ou vocês ouvem falar assim, o pulmão está lesado, 25%, 30%, 40%, 50% do pulmão está comprometido. Qual o comprometimento? O que a gente enxerga é numa tomografia, uma imagem de vidro fosco, que chama. Né? O que é? É que naquela região, os alvéolos, eles estão todos carregados de água. Como está cheio de água, desse fluido, na verdade, né?
Como está cheio desse fluido, o oxigênio não consegue chegar até ali. Então, aí tem falta de ar, aí a consequência disso é que o oxigênio não chegando ali, além da falta de ar, que é o sintoma, né? O oxigênio não passa para o sangue, e aí a gente mede isso com aquele oxímetro, né? Então, tu olha lá, põe o oxímetro lá na ponta do dedo, e tu vê que tem menos oxigênio do que deveria. A gente tem que ter um percentual lá de 99 de oxigênio, e aí quando o lesão está muito pulmonado, quer dizer, o pulmão está muito lesado, a gente vai ter, na verdade, 95, 97, 90, e quando vai baixando, o que a gente chama de saturação. O que é saturação? Saturação é a quantidade de oxigênio que se tem preso lá nas hemácias, né? Então, quando baixa essa saturação, quando tem menos oxigênio preso, quer dizer que tem um percentual do pulmão maior comprometido. Por isso que é uma das formas de controlar a evolução da doença, o oxímetro. Quanto menos oxigênio tiver disponível, quer dizer que a gente tem mais alvéolos sofrendo esse processo de inflamação. Bom, até aí tá ok, era a primeira parte que eu queria que vocês vissem. Porque esse videozinho foi feito antes da vacina, né? Então, na verdade, eu queria mostrar para vocês como que mais ou menos o vírus age no corpo do paciente, para que a gente consiga entender agora, ou entender a importância de toda a estrutura do vírus e o resto que a gente vai ver, tá? Entenderam? Alguma dúvida? Todas, né? Vamos falar agora, então. Prof, eu ia perguntar, né, por que outras pessoas vêm a desenvolver coisas que elas nem sabiam que tinham. Tipo, por exemplo, um parente meu pegou o vírus e ele tinha uma trombose que ele nem sabia que tinha, no caso, mas quando ele pegou o vírus, ele quase teve que amputar a perna dele. Sim, horrível, né? Tem sido associado muita trombose com o vírus. Normalmente, esses outros, depois até a gente vai falar um pouquinho, mas essas outras doenças que vêm em decorrência disso, que acontecem após essa primeira fase, que é essa fase pulmonar, né, se devem ao fato de que o vírus consegue, primeiro, se ligar a um monte de células que descobriram depois, né, que antes se imaginava que ele se ligava só às células do pulmão, do trato respiratório, mas se descobriu que, assim, as receptor tem várias outras células, então ele pode agredir outras células do organismo também. E segundo, em decorrência de um processo inflamatório exacerbado. O processo inflamatório acaba gerando outros problemas. Então, a resposta imunológica que o nosso corpo faz com o intuito de defender o nosso organismo do vírus, acaba gerando outras coisas, como a trombose, como algumas doenças neurológicas, mas a trombose tem sido bastante associada, porque aí depois acaba virando em AVC também, né? Tem gente que tem trombose, então, nos vasos do sistema nervoso e acaba tendo AVC. Isso tem sido bem importante, tanto que os médicos agora estão recomendando que, alguns, né, que recomendam algum tipo de tratamento, recomendam o uso de anticoagulante, né? Eu mesma usei Xarelto, que é um anticoagulante, por um mês depois de ter tido Covid,
por conta da possibilidade que o meu médico, no caso, na época, ele tinha atendido 3 casos de AVC pós-Covid. Então, ele, a partir disso, ele começou a prescrever anticoagulante para pós-Covid, né? Para tentar evitar isso. Então, é uma doença associada que não é exatamente, necessariamente, em função do vírus, e sim da resposta da pessoa ao vírus. A gente vai falar um pouquinho depois. Ai, meu Deus, cadê? Fechei a aula inteira. Sumiu a aula de vocês? Sim, aham. De novo. As meninas estão tendo aula aqui do lado, por isso que tem esse barulho. Bom, então, ok, vendo já esse videozinho, dá pra gente ver mais ou menos no geral o que acontece ao longo de todo o processo infeccioso. E aí, vamos falar um pouquinho da estrutura, então, do SARS-CoV-2. Essa é a estrutura dele, vocês já sabem, né, porque a gente já falou bastante, mas ele é um vírus envelopado, de RNA, uma fita de RNA positivo, o que significa que imediatamente após invadir a célula, ele já começa a ser traduzido, produzindo as suas proteínas. Aqui tem, sempre embaixo do slide, como esse é um assunto novo, ainda a gente nem tem isso em livros, embaixo do slide sempre vai ter a fonte dessa informação, que são os artigos que eu procurei, as imagens ou a informação. Então, se vocês um dia tiverem curiosidade por alguma coisa, vocês vão encontrar aqui, tá? O tamanho desse vírus, ele varia de 65 a 125 nanômetros de diâmetro. Qual a importância da gente entender o tamanho do vírus? A importância é porque, a partir disso, pode-se estudar a possibilidade de ele passar ou não pela máscara, o tempo que ele é capaz de ficar em suspensão no ar, a distância que ele é capaz de percorrer ao a gente conseguir, a gente falar ou espirrar, né? Tudo isso tem a ver com como se sabe do tamanho dele. Ele é muito pequeno, né? Lembram que eu expliquei para vocês a medida de diâmetro, como funciona? De diâmetro, de nanômetro, como funciona? Que um nanômetro, na verdade, é 1000 vezes um micrômetro, que é 1000 vezes um milímetro, né? Então, é realmente bem pequeno. Aqui tem as principais proteínas de superfície desse vírus. Então, a principal, ou a que aparece mais e a que realmente está mais envolvida com a adesão nele na célula, é essa spike, proteína S, que se chama. Mas existem outras aqui também. Existe essa, por exemplo, hemaglutinina esterase, que é bem importante também no processo de montagem do vírus. Existem outras proteínas desse vírus na sua superfície. Isso aqui é uma micrografia eletrônica, é uma foto. Então, essa foto mostra aqui essas spikes, a gente consegue ver mais ou menos o tamanho delas em proporção ao vírus, olha, tá vendo? Cada uma dessas pontinhas aqui é uma spike. E o nome coronavírus é em função disso, porque parece, olhando aqui, parece que tem uma coroa na volta dele, que são essas spikes. Aqui tem uma, olha como o microscópio eletrônico, ele deixa a gente enxergar muito, né? Então, aqui a gente tem o vírus de novo, com as suas spikes na volta, e aqui a gente tem uma imagem, aqui é a foto, né? E aqui uma imagem daí de computador só da spike. Vocês mesmos viram que ela tem aqueles 3 lobinhos, né? Trilobada. Essa é a imagem dela. Então, aqui está o tamanho, ó, só a spike tem 23 nanômetros. O vírus é pequeno até em proporção. O vírus tem 65 a 120, mais ou menos, mas 23 nanômetros, mais ou menos, é o tamanho da spike. Mas é pequeno ainda, né? Alguma dúvida em relação à estrutura dele, a estrutura geral dele, como funciona? Não? Ok, então tá bonitinho aqui de novo. Agora a gente vai falar um pouquinho do genoma do coronavírus. O que é o genoma do coronavírus? Genoma é o conjunto de todo o material genético desse vírus, considerando a estrutura desse material genético, né, a sequência de bases nitrogenadas,
E genes também. Eu falo quais são os genes para cada uma das proteínas que esse vírus precisa. Lembrando que quando o vírus vai ser montado, quando ele se replica, ele precisa fabricar dentro da célula que ele invadiu todas as proteínas, precisa fabricar toda a estrutura dele de novo, porque é dali que ele vai tirar tudo. Um único vírus vai ser capaz de, a partir desse material genético, produzir milhares de vírus novos, né? Então, olhem aqui como é o genoma dele. Ele tem duas regiões que a gente chama de ORF1A e ORF1B. Essas regiões são... Aqui tem só um comparativo com os outros coronavírus que causam doenças respiratórias agudas graves, né? Mas o nosso é esse aqui de cima. Ele tem, então, primeiro, ele tem 30 mil pares de bases, é um vírus longo, é um vírus grande. A maioria dos vírus RNA, como influenza, por exemplo, rotavírus, são vírus bem menores, que tem, sei lá, 10 mil pares de bases, então são menores. Esse é muito grande, 30 mil, mais ou menos, 29 mil e pouquinho. E essa primeira região desse genoma, ela codifica as proteínas não estruturais. O que são proteínas não estruturais? São todas aquelas proteínas que estão dentro do vírus lá, que o vírus precisa para replicação, que ele precisa para duplicar o seu RNA, ou para começar o processo de síntese de proteínas. Ele precisa de algumas coisas, algumas ferramentas que são só dele, porque se ele não precisasse também, a célula fabricaria qualquer vírus, né? Tem que ter informação genética do vírus. Então, esses são os genes que são fabricados primeiro, assim que o vírus entra na célula. São essas proteínas não estruturais. Depois, existem outras partes aqui que estão em branquinho, que também são não estruturais, quer dizer, também fazem parte do funcionamento do vírus. E as proteínas estruturais, que são aquelas que estão lá no envelope, e aquelas que estão no capsídeo, são essas aqui, ó. Proteína S, que é a que codifica a spike. Proteína E, que é a que codifica uma outra proteína do envelope. M e N, que também fazem parte lá do capsídeo do envelope. Então, essas aqui são chamadas de proteínas estruturais. Qual a importância da gente entender isso? O genoma do vírus é enorme, né? Falei para vocês, 36 mil pares de bases. Quando a gente fala que esse vírus sofre uma mutação, a gente tem que pensar que ele pode sofrer mutação em qualquer lugar da extensão desse genoma. Ele pode sofrer mutação na ORF1, ele pode sofrer mutação na 1B, ele pode sofrer mutação na S, na E, na M, na 6, 7, tudo isso aí, né? Se ele sofrer mutação em alguma dessas regiões que não tem implicação pro próprio vírus, ok. Quais são as mutações de interesse para nós agora? Qual é o local que se estuda? Basicamente, as proteínas do GNS. As mutações do GNS. Por quê? Porque quem liga o vírus na célula é a proteína S. Então, mutações aqui vão fazer com que esse vírus melhore a afinidade pela célula, piore a afinidade pela célula, mas a gente só detecta quando melhora, né? Porque aí ele acaba se sobressaindo em relação aos outros. Aqui no laboratório, quando nós fizemos diagnóstico, nós também olhamos para isso, nós não olhamos para a estrutura do vírus, a gente não enxerga a estrutura do vírus. Nós identificamos aqui 2 genes. Nós olhamos, lembram que eu expliquei para vocês como a gente faz o exame? E que a gente procura um gene viral? A gente procura normalmente um dos 2. Hoje, nós procuramos esse aqui, que é o gene E. Tanto que se vocês olharem e receberem algum dia o laudo do laboratório, vocês vão ver lá que está escrito gene e o número que equivale àqueles números que eu mostrei para vocês, que é o CT, que eu falei semana passada. Então, nós aqui hoje procuramos o gene E, mas também existem outras técnicas para procurar o gene N. Nós aqui fizemos já essas também. A gente tem as 2 metodologias, mas hoje usamos o gene E. Então, quais são as importantes aqui agora para a gente pensar e entender? Talvez amanhã ou depois se descubra que alguma coisa aqui também seja importante, mas hoje o que se tem de informação é que mutações no gene S são importantes. Por quê? Porque codificam spike.
e codificando uma spike, essa spike pode modificar, e aí a gente tem uma série de implicações, ou aumenta a afinidade do vírus pela célula, ou o vírus é capaz de escapar dos anticorpos produzidos pelas vacinas, já que as vacinas, a maioria delas são direcionadas a essa região também. E também nós precisamos fazer um tipo de monitoramento para ver se há ou não mutação nesses 2 genes aqui. Por quê? Porque o diagnóstico é feito a partir disso. Se alguma coisa mudar aqui, e se essa mutação for grave, talvez o diagnóstico não reconheça mais o vírus. Talvez a mutação aconteça de modo que toda vez que eu for tentar identificar, vai dar sempre negativo, sempre negativo, sempre negativo, mas na verdade não quer dizer que ele não esteja lá, naquele paciente. E sim, que o que esteja lá seja diferente do que eu consigo detectar aqui no laboratório. Então, quando alguém fala para vocês, qual é o problema das variantes? O problema das variantes é que ele foge das vacinas, né? Escape, pode ser um sistema de escape. Escape por quê? Porque se a mutação for aqui, as vacinas são direcionadas aqui, a essa região do genoma. As vacinas são direcionadas, o genoma não, a essa proteína, né? São direcionadas a essa proteína. Uma mutação nesse gene faz com que a proteína seja diferente e não reconhecida pelos anticorpos. Problema 1. Problema 2. Essas mutações podem favorecer o vírus a se espalhar mais rápido. Por quê? Porque a ligação da célula está aqui. O vírus se liga à célula a partir da spike. Essa spike pode aumentar a afinidade pelo vírus. Problema de novo. Ou ele pode escapar do sistema diagnóstico. Se a mutação for aqui ou aqui, talvez o sistema que hoje a gente usa para diagnóstico não seja capaz de reconhecer mais essa parte do genoma. Então, as mutações, normalmente, que têm sido identificadas e chamadas de importantes, que a gente chama isso de VOC, variantes de preocupação, elas vão acontecer aqui nessa região, nessas 3 regiões principalmente, hoje. Não sei como vai ser isso amanhã, que pode ser tudo diferente, né, ou outras informações agregadas a essa. Aqui eu não coloquei, mas para vocês olharem, tem uma reportagem bem interessante sobre esse genoma, assim, que vocês podem olhar, se quiserem também para ler. Aqui é uma explicação de como é o genoma. Então, ele fala isso que eu falei para vocês, que é um RNA de fita positiva. Esse SS quer dizer single sample, quer dizer que é uma única fita. Estrutura 5' apical da poliar, quer dizer que ele é positivo, é isso que define o vírus, esse genoma como sendo positivo. O RNA é usado como modelo para traduzir diretamente a poliproteína, que é aquelas que eu mostrei para vocês, com A, uma B, blá, 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 que codifica proteínas não estruturais. Então, o que são as proteínas não estruturais? Aquelas responsáveis pelo sistema de transcrição e tradução, aquelas que vão ser responsáveis pela produção das proteínas virais e do RNA viral, que a gente chama de RTC. O que mais? Bom, depois produz RNA subgenômicos. A maioria das diversidades do vírus, quer dizer, das variantes, então, né, aparece nas proteínas estruturais, o que justifica a adaptação do vírus aos novos hospedeiros, inclusive esse spin-off que eu falei para vocês, essa transferência de espécie pode ter sido por isso. Como as taxas de mutação na replicação dos vírus RNA são muito maiores que a dos vírus DNA, os genomas dos vírus de RNA geralmente têm menos de 10.000 pares de bases de comprimento. Então, o que eu falei para vocês antes, normalmente, os genomas de vírus RNA são pequenos, em torno de 10 a menos 1.000 pares de bases. Mas, estranhamente, os coronavírus têm um tamanho muito maior, acima de 30.000. Então, teoricamente, também, isso possibilita que ele tenha muito mais erro, porque é muito comprido para copiar, né? Só que, no caso dos SARS-CoV, eles têm um complexo que faz correção desse RNA, corrige os erros. Então, ainda, embora ele seja muito grande, ele ainda tem um sistema de correção. E ainda com esse sistema de correção, está tendo todas essas variantes que a gente já falou, né?
que é esse tal que está escrito aqui, ó, exoribonuclease é o nome da enzima que faz essa correção. Para que eu estou falando isso para vocês? Vocês não precisam decorar todas essas informações, tá? Vocês não precisam decorar a orfital, RTC, o que é uma NSPS, eu não quero que vocês decorem isso. Eu quero que disso aqui, vocês tenham um pouquinho de embasamento para entender o seguinte. É um vírus diferente dos outros, porque ele é muito maior que os outros. Esse tamanho exagerado tem como consequência a possibilidade de mutação, mas ele ainda tem um sistema de correção, que deveria diminuir a possibilidade de mutação. Mas ainda assim, mesmo ele tendo um sistema de correção, ele ainda sofre muita mutação. Por que ele sofre muita mutação? Já falamos sobre isso. Porque está se multiplicando demais. Lembram daquela coisa, se eu escrever uma mesma palavra 3 vezes, eu vou escrever com cuidado e provavelmente essas palavras vão ser mais... A chance de ter erro é menor. Agora, se eu escrever a mesma palavra 1 milhão de vezes, a chance de erros, mesmo que pequenos, é muito maior, né? Então, o que acontece é isso. É muito vírus sendo replicado, porque é muita gente contaminada. Então, a chance de mutação é muito maior. Aqui, então, tá uma imagem mostrando para vocês a spike e a forma ou o receptor dessa spike na célula do hospedeiro. O receptor dessa spike é essa proteína receptora aqui, ó, ACE2, ou AC2, que o nome dela é esse aqui, ó, angiotensina, é uma enzima conversora de angiotensina, ou em inglês, angiotensin converting enzyme. Oi. Eu vou te interromper, mas é que eu acho que tu aumentou a tela e agora a gente não consegue ver a imagem por inteiro. É que eu tinha cortado mesmo uma parte aqui. Eu acho que agora tá inteira. Vocês conseguem enxergar? Ah, então tá. Sim, sim. Aí consegue ver ela toda? Não, é porque tu cortou a imagem, né? Então eu acho que... Porque eu queria mostrar, na verdade, essa partezinha aqui. Tá bom. Então, esse é o receptor. Onde foram encontrados esses receptores? Inicialmente se pensava que ele era um receptor presente, ou pelo menos esse receptor com afinidade para esse coronavírus estava presente só no trato respiratório superior, mas depois se percebeu que ele está presente em outras células. Além das células do trato respiratório superior, ela ainda está presente nas células do rim, no endotélio, né, nas células do vaso sanguíneo, e aí tem a ver com a coisa lá da trombose que você falou, coração, e mais expresso em maior intensidade nas pessoas do sexo masculino. Então, esse é o responsável pela ligação entre o vírus e a célula. Qual é a função desse receptor na célula do hospedeiro? A função dele é regular esse sistema angiotensina, que é bem complexo, mas no resumo da ópera, o que ele faz é regular a pressão arterial. Essa é a função dele aí nessa célula. Só que quando o vírus se liga, tudo isso se descompensa e uma série de outros processos são desencadeados. Ok? Aqui tem uma imagem só da spike. Então, esse é o desenho da spike. Ela é dividida nesses duas partes, né? Que é S1 e S2. E na porção S1, a gente tem ainda uma outra parte importante, que é RDB. Essa região RDB é que é por onde o vírus se liga no receptor. Entenderam isso? Vejam que não é toda... Lembram que a spike é trilobada, tem todo aquele desenho? Não é toda a spike que se conecta. Imagina o tamanho disso, né? O vírus já é pequeno, a spike já é pequena. E imaginem que ainda nem é toda a spike que se liga. É só essa partezinha aqui, essa porçãozinha que é chamada de RDB. Então, vocês devem ouvir, agora quero que quando ouçam, entendam do que se trata. A spike é uma proteína da superfície do vírus, que é dividida em duas partes, S1 e S2. A mutação pode acontecer em qualquer uma dessas partes, mas hoje
a porção da spike que se liga ao ACE2 é a porção conhecida como RDB, que faz parte dessa S1. Então, mesmo dentro de toda aquela extensão do gene que codifica essa proteína, ainda algumas partes podem não influenciar nessa mutação, nessa ligação. Por exemplo, se a mutação for aqui na porção S1, talvez não haja nenhum tipo de influência em termos de ligação do vírus. Lembrando também que os anticorpos direcionados a spike também eles vão impedir, a ligação dessa porção. Só essa partezinha dessa spike é que agora vai estar sendo o alvo das vacinas, principalmente das vacinas, né? Ok? E aqui, uma doença só, né, que é Covid-19, mas vários órgãos são afetados. Por que agora, então, vocês já sabem, por que vários órgãos são afetados? O que tem esses órgãos todos que fazem com que sejam afetados pelo vírus? Tem que neles tem alguma quantidade, alguns têm mais, outros têm menos receptores ACE2, ok? Então, como eles têm esse receptor, o vírus invade o trato respiratório, acaba caindo na circulação sanguínea, e aí ele pode se espalhar por todo e qualquer lugar desses aqui. Além da capacidade de ligação no vírus, tem aquilo que eu falei também, que é a resposta imunológica. Como que esse vírus se replica? Isso também vocês já conhecem, né? Já sabem o processo de replicação. No caso da replicação desse vírus, não é diferente. Deixa eu ter uma outra imagem, acho que está mais bonita. Bom, aqui está escrito em passinhos, ó. Primeiro, o vírus precisa, 2019 nCoV, ó, ainda está aqui com aquele nome antigo, é o SARS-CoV, né? Ele precisa se ligar no hospedeiro. Então, ele fusiona a membrana e olha a forma que ele entra. Ele entra por endocitose. O que é endocitose? Olha aqui. O vírus está aqui, se ligou, e a membrana encapsula ele, né? Depois que ele foi endocitado, durante o processo de endocitose, ele já sofre o desnudamento. O genoma viral é liberado. Começa a tradução das primeiras proteínas, aquelas que são não estruturais. Polimerase viral. Quem é polimerase viral? Polimerase são aquelas proteínas responsáveis pela tradução e transcrição. E aí começa o processo de replicação do RNA, transcrição subgenômica. Essas aqui são todas as fases de produção de proteínas não estruturais, aquelas que fazem parte do funcionamento e não da estrutura do vírus. E depois, então, começa a tradução das proteínas virais para a produção de novos vírus. Aí ele começa a se organizar para formar o capsômero e depois o capsídeo, montando o núcleo capsídeo, forma o vírion, que é aquela estrutura viral capaz de ser exocitada, e aí depois a gente tem um vírus maduro que vai ser liberado e invadir novas células, né? Aqui de novo esse mesmo processo, ó. O vírus sendo reconhecido, endocitado, desnudamento, transcrição de proteínas virais, produção de novo RNA viral. Aqui estão os RNAs, o RNA viral que vai ser encapsulado aqui dentro e aqueles que vai produzir as proteínas do vírus. Monta novos vírus, então acontece a montagem e a liberação. Aqui, o que dá para a gente perceber? Que existem proteínas virais envolvidas, algumas proteínas que são do vírus, e aí também existem as proteínas da célula. O que os cientistas estão tentando fazer? Encontrar alvos aqui dentro que impeçam a transcrição do vírus, que impeçam a replicação viral. Então, quando tem toda essa discussão, ivermectina, remdesivir, todos os antivirais que os cientistas buscam, os antivirais, eles agem em alguma dessas etapas aqui. Então, ou ele é capaz de impedir a síntese de alguma dessas proteínas, ou ele é capaz de
impedir que alguma proteína da célula se ligue a alguma estrutura do vírus, ou ele é capaz de impedir a montagem do vírus. De alguma forma, esses antivirais precisam interferir com alguma dessas etapas. Até agora, o único que foi comprovadamente eficaz nessas etapas foi o Remdesivir, que é aquele que é muito caro e é impossível um tratamento por conta do preço, né, do medicamento. Então, não tem nenhuma comprovação de outro medicamento que funcione como antiviral. Em vivo, o que existe são alguns estudos mostrando efeitos da ivermectina como antiviral in vitro. Então, in vitro funcionou, em vivo ainda não se sabe exatamente. Aí tem aquela discussão, alguns estudos dizem que sim, outros estudos dizem que não. Aqui, de novo, a mesma ideia da replicação, né, do vírus, da replicação mostrando, então, essas fases todas. Aqui, a ideia de mostrar essa imagem que na outra não tinha, é que essa parte aqui, ó, depois da tradução dessa proteína, que estão os genes sendo replicados e depois traduzidos aqui, mostra que as proteínas virais, elas precisam da estrutura celular. Então, isso aqui é um retículo endoplasmático, isso aqui é um complexo de Golgi, que é aqui que essas proteínas são processadas para ficarem daquele formatinho que elas são lançadas lá para a membrana. Ok? Isso daqui, depois vocês podem assistir. Ele explica de novo, como é que se diz? É uma apresentação, na verdade, de uma professora lá do Oswaldo Cruz, que fala também sobre o SARS-CoV, que eu acho que vocês podem assistir em casa, depois não precisa a gente assistir aqui junto, tá? Depois, se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Não vai nem para frente, nem para trás. Ele vai querer ir para frente. Não? Aí. Bom. Aí. E como é transmitido o vírus? Então, isso é uma coisa também bem importante da gente entender. Existem, inclusive eu até nem respondi, mas uma pessoa me perguntou essa semana quanto tempo o vírus é capaz de sobreviver em um determinado espaço, num determinado ambiente, em uma determinada superfície. Então, o que acontece? O que se sabe, de fato, e que ainda não tem discussão, que não existe mais discussão, né, que é o que se sabe mesmo, é que o vírus é transmitido via gotículas de saliva, que são os perdigotos, né? O que são perdigotos? São as gotículas, microgotículas de saliva, são muito pequenas. Existem as gotículas, que é aquilo que a gente enxerga. Então, por exemplo, se a gente mesmo espirrar contra uma luz, vocês vão perceber mesmo que esse espirro libera um monte de gotícula. A gente enxerga, né, essas gotículas. E os perdigotos são aquelas gotículas ainda menores que a gente não enxerga. Menores ainda que essas aí, que são os que a gente vê. Então, existe um estudo mostrando a distância que esses perdigotos percorrem em cada tipo de... durante coisas que a gente faz diferentes. Olha aqui. Tem um estudo mostrando que, enquanto eu estou falando, os perdigotos, eles ficam em suspensão no ar por mais ou menos 1 metro de distância. Eles são muito leves e eles estão em suspensão. 1 metro. E aí, a partir desse metro, eles caem, se depositam na superfície. Quando eu vou tossir, cough, 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 que é diferente do espirro, este perdigoto é capaz de percorrer 10 metros por segundo, essa é a distância, né? E ele é capaz de chegar a mais ou menos 2 metros de distância em suspensão no ar. Isso é física, matemática, né? Se calculou o peso, tamanho, diâmetro desses perdigotos para ver quanto tempo ele chega. Mais ou menos 2 metros. E se eu estiver espirrando, como um espirro faz uma força muito grande para expelir o ar de dentro do meu pulmão, eu consigo eliminar esses perdigotos e eles conseguem percorrer uma distância de 6 metros. Ok? Então, por que o distanciamento? Por que 2 metros de distanciamento? Vocês conseguem entender agora o porquê?
2 metros de distanciamento é o espaço entre mim e a próxima pessoa que eu já sei que o perdigoto vai se depositar. Entre mim é bom, acho que é mim mesmo. Quando acontece um espirro, 6 metros de distância. Mas ainda tem a situação seguinte, entre essas distâncias e entre essas ações, existem centenas de outras. Eu posso estar falando, eu posso estar rindo, eu posso estar fazendo atividade física ofegante, eu posso estar de máscara ou sem máscara, né? Quer dizer, esta pessoa e essa distância, nós estamos falando de uma pessoa que está falando, tossindo e espirrando. Mas, entre falando, quantos tipos de falando? Tem o falando e tem o gritando. Tem aquela pessoa que fala e se cospe toda e tem aquela pessoa que não se cospe ao falar, né? Então, a gente tem aqui uma diferença também que deve ser considerada entre cada uma dessas ações. E aí, pode perguntar assim, tá, mas então, qual é a melhor forma de eu me prevenir? Existe existe sempre uma questão de bom senso que a pessoa tem que ter. Se eu estiver de máscara e o outro estiver de máscara, a chance dos perdigotos serem liberados, das gotículas serem liberadas para o ambiente é menor, né? Ele vai liberar menos gotículas, a gente vai liberar menos gotículas. Se eu tiver de máscara e a outra pessoa ainda tiver de máscara, a chance de diminuir 95%, quer dizer, diminui 95% a chance de eu inspirar esse perdigoto. Então, o uso da máscara, ele é fundamental. E a superfície? E a mão? Como funciona? Por que lavar a mão toda hora, então? Lavar a mão toda hora é porque eu não sei a quantos minutos ou a quantos segundos alguém passou por aquele ambiente, espirrou, falou, ou não sei o que, sem máscara, e depositou perdigotos na superfície daquele ambiente. Essa é a situação. Ok? Mas, essa não é a forma mais comum de transmissão, a transmissão por superfície. A transmissão, a forma mais comum de transmissão é por gotículas de saliva. Então, compartilhamento de copos, compartilhamento de toalhas, né? Isso tudo vai aumentar essa possibilidade de transmissão. Se vocês clicarem nesse link aqui embaixo, abriu alguma tela para vocês ou não? Não. Não. Eu estou apresentando isso aqui, né? Parar isso aqui. Aqui, essa é a revista da universidade, não sei se vocês já ouviram falar dela, a revista Arco, e aqui tem uma reportagem sobre a sobrevivência do coronavírus no ar, inclusive fui eu que escrevi umas partes dela. E aqui, vocês podem ler depois, eu coloquei, né, de um estudo que eu li que, tem vários estudos, na verdade, né, que falam que o vírus é capaz de se manter estável no ar. Estão vendo agora? Sim, agora sim. Sim, prof. Okay. Então, depois vocês podem entrar lá para ler. O vírus é capaz de... Eu vou colocar o link lá no Classroom. O vírus é capaz de se manter estável no ar por até 2 horas. Mas, obviamente, isso também não é uma regra. O que significa isso também? Pensem, se manter estável no ar por 2 horas. Quer dizer que se eu espirrar aqui e alguém chegar aqui sem máscara, por 2 horas, dentro de 2 horas, esse vírus pode estar em suspensão no ar. Obviamente que ele vai se depositar, né, na medida que o tempo for passando, eu vou ter mais vírus nas superfícies desse ambiente. E por isso a história da ventilação, né, por isso ventile. Porque quanto mais ventilado o ambiente, mais chance desses vírus serem eliminados daqui. A temperatura influencia muito, a umidade do ambiente influencia muito, porque influencia no tempo que essa gotícula vai ficar no ar, tempo que essa gotícula vai ficar estável no ar. Né? Ela pode
ela pode ser rompida e o vírus, somente o vírus, ele não é capaz de ficar estável por muito tempo. Então, quanto mais aberto, quanto mais ventilado for o ambiente, quanto mais vento tiver, mais chance desse ambiente estar mais seco, mais chance desse ambiente estar com uma carga viral menor. Aí a questão do uso dos ventiladores e dos ar-condicionados. Ventilador até funciona. A questão é que ele funciona, mas ele só circula o ar, né? Ele não vai diminuir essa carga viral, porque a chance dele ir para fora, né, é menor. Ar-condicionado piorou, porque faz esse ar circular ainda, a não ser que seja um ar-condicionado com filtro, né? Mas o ambiente aberto é o que vai funcionar melhor para a eliminação desses vírus que estão em suspensão no ar. Essa é a discussão, não sei se vocês têm acompanhado, do problema de volta às aulas agora na escola no inverno. Então, assim, qual a recomendação? Distanciamento, então que esses alunos na escola mantenham um distanciamento, seja nós ou os alunos das escolas, né? Manter um distanciamento de 2 metros. Por quê? Porque 2 metros é a distância que esse perdigoto é capaz de percorrer, né, entre uma pessoa e outra, e chegar na outra pessoa. 2 metros de distância. Ambiente ventilado, para que os vírus capazes de ficar em suspensão por menos sejam capazes de ficar em suspensão por menos tempo. Mas a gente aqui no sul, principalmente, tem uma situação muito mais complicada, que é a questão do inverno, né? Imaginem a gente numa sala de aula, ou os alunos de escolas, né? Numa sala de aula com porta e janela aberta, correndo aquele vento num dia de 5 graus. Chega a ser desumano, né? Então, isso tem dificultado bastante também essa história de volta às aulas, principalmente aqui no sul. Bom, então, em relação ao tempo do vírus no ar, o que se tem de informação até agora é que ele é capaz de permanecer estável aproximadamente por 2 horas, a depender da temperatura e umidade. Quanto mais ventilado for esse ambiente, menos é a chance dele se manter estável por muito tempo. Por isso, essa coisa da ventilação. Tem vários relatos de situações em que foram testados ambientes para isso, que é o seguinte, por exemplo, tem um artigo que fala sobre os banheiros dos hospitais. Então, o que eles viram? Que os banheiros frequentados pelo serviço de saúde, pelos enfermeiros e médicos que trabalham diretamente com coronavírus, ele tem uma carga viral muito mais alta. Chega no banheiro, se a pessoa chegar no banheiro sem máscara, já é um problema. Como é que chama aquele lugar onde troca de roupa? Vestiário. Vestiários também, porque para piorar ainda, quando a pessoa tira a sua vestimenta, também acaba liberando para o ar partículas que estavam na superfície da sua roupa. Então, também é um ambiente com um risco de contaminação bem alto. Existem hoje alguns sistemas de ultravioleta para descontaminação de ambientes, descontaminação do ar, né? O ultravioleta rompe o material genético do vírus, então ele não é capaz de se replicar dentro da célula. Essa é uma alternativa que as pessoas estão usando para desinfectar ambientes, né, no ar, assim. Mas é muito caro também, né? A manutenção desses ambientes com ultravioleta é caro, mas é uma alternativa. E além da descontaminação com borrifando a amônia quaternária ou álcool, né? Também é uma alternativa também. Óbvio que num vestiário existe todo um protocolo para retirar as roupas. Ninguém tira assim, jogando partícula para todo lado. Aqui no laboratório mesmo, por exemplo, quando as meninas vão tirar roupa, tem todo um cuidado. Primeiro tira uma coisa, elas usam 2 luvas, então tira a primeira luva que tem maior chance de estar contaminada. Tem todo um protocolo que tira primeiro, se tira a máscara primeiro, a máscara não, né? A máscara vai ser a última coisa a ser tirada. Mas o que vai tirar primeiro ou depois para evitar a contaminação, tanto do usuário quanto do ambiente. Tem alguns relatos de casos de restaurantes, onde pessoas que sentavam próximos de um contaminado, e esses restaurantes, eles não tinham ventilação aberta, e sim circulação de ar por ar-condicionado. Todas as pessoas naquela faixa onde esse ar era jogado, acabaram se contaminando também. Tem alguns relatos disso, então, mostrando a importância do ar nessa transmissão, né? Então, aqui depois vocês podem olhar
que tem algumas coisas escritas sobre essa questão de transmissão. E em relação à superfície, então, o que se sabe em relação à superfície? Prof, a senhora está apresentando? Agora eu comecei. Tá. Aqui tem uma frase em inglês, ó, que legal. Isso daqui eu tirei algumas coisas de artigos, tá? Então, são frases, assim, que eu achei interessante que foram tiradas de artigo aqui. Teve também uma época que a discussão era... Lembram que tinha uma discussão antes do início do inverno aqui, ou do início do verão, não lembro? Se, bom, agora a gente está chegando, o verão vai diminuir os casos, ou agora a gente está chegando no inverno, vai aumentar os casos. Então, se tinha uma ideia de que o clima influenciaria nessa possibilidade, a capacidade do vírus de transmissão, né? Então, teve alguns estudos mostrando que temperaturas entre 13 e 19 graus e umidade entre 50 e 80 graus são favoráveis à sobrevivência e transmissão do vírus. Então, quanto mais frio, maior é a possibilidade de transmissão. Mas o que tem a ver o frio com o aumento de transmissão? Tem a ver com ambientes fechados. Durante o inverno, né, enquanto está mais frio, as pessoas ficam mais em ambientes fechados. Então, isso aumenta a transmissibilidade. Mas a temperatura e umidade contribuem no máximo em 18% da variação do R. Sabem o que é R0? Já falei para vocês o que é R0? Não, né? Eu acho. R0 é a taxa de contaminação do coronavírus, ou de qualquer vírus, né? Então, por exemplo, assim, quantas pessoas o vírus é capaz de infectar? 2 pessoas, então o R0 é 2. 3 pessoas, então o R0 é 3. 5 pessoas, então o R0 é 5. Qual é a ideia dos epidemiologistas em relação à progressão ou regressão da disseminação? Se o R0 for igual a 1 ou menor que 1, quer dizer que a doença está contida. Então, por exemplo, se eu sou capaz de transmitir para uma única pessoa ou para menos de uma pessoa ou para nenhuma pessoa, então eu consigo conter a progressão da doença. Óbvio, né? Se eu não transmitir para ninguém, a doença vai parar. Então, quanto menor for esse R0, mais contida vai estar a pandemia. No caso do coronavírus agora, a gente tem um R0 que varia entre 2 e 3. Mas em alguns locais é ainda mais alto. Depende muito do lugar, né? Mas, no geral, o R0 da Covid, então do coronavírus, é 3, entre 2 e 3. Mas, então, segundo esse estudo, a temperatura e a umidade do ambiente influenciam em 18% só. Quer dizer, outros 81% não importa se é quente, se é frio, se é não sei o quê, não importa isso. Ele vai ser transmitido de qualquer modo. Em resumo da ópera, temperatura e umidade contribuem pouco para a diferença entre transmitir mais ou transmitir menos. O que vai influenciar, no caso da temperatura mais baixa, é o ambiente onde essas pessoas vão estar, ambiente fechado. Agora, se vocês pensarem que muito calor, por exemplo, também favorece ambientes fechados, né? Por quê? Por exemplo, num cinema, um calorão, ar-condicionado fechado. Quer dizer, ambiente fechado com ar-condicionado. Um calorão, as pessoas se fecham dentro das salas com ar-condicionado. Hospitais, ar-condicionado. Hotéis, ar-condicionado. O uso do ar-condicionado favorece muito porque o ambiente está fechado. E o ar é sugado pelo ar-condicionado e jogado do outro lado, né? Então, só circula esse ar. Não retira o ar do ambiente. Então, o impacto dessa temperatura é pequeno, né? E aí, esse tempo de duplicação que se fala não é tempo de duplicação do vírus, tá? É tempo de duplicação do número de infectados. Em média, 1,8 dias, 2 dias mais ou menos, é que dobra o número de pessoas infectadas em um ambiente com uma temperatura próxima a 20 graus. Isso também é um resultado desse estudo. Esses resultados estão de acordo com outros estudos que sugerem que a propagação do aerosol do vírus influenza, então eles compararam com influenza nessa época, é dependente da umidade relativa de temperatura
e que a sobrevivência do vírus nas gotículas é maior quando tem mais umidade, com uma diminuição significativa da sua taxa de infectividade em níveis médios de umidade. Então, olha só, o que acontece? Quanto mais úmido, maior é a chance de o vírus ficar estável. Por que isso? Imaginem a gotícula de saliva. É água, né? É uma gotícula. Se tiver muito seco, imaginem vocês no sol, no relento do sol, vocês acham que essa gotícula fica estável por muito tempo? A 40 graus, a 40 graus, você pinga uma gotinha de saliva na mesa, ela vai ficar o mesmo tempo estável que você pingar essa mesma gotícula de saliva num ambiente onde tem uma umidade maior, onde seja mais úmido? Não, né? Então, normalmente, ambientes mais úmidos tendem a manter o vírus estável por mais tempo, porque mantém os perdigotos estáveis por mais tempo. Certo? E aqui tem mais algumas características do ambiente, que é, por exemplo, 4 graus, o vírus se mantém estável, tanto que a gente armazena o vírus em geladeira. Aqui no laboratório, o vírus fica armazenado na geladeira por até 78 horas, estável, quer dizer, não vai acontecer nada com ele por 78 horas, 72 horas, quer dizer, não 78, 72 horas em geladeira, ele fica estável, e depois a gente ainda guarda ele numa temperatura de menos 70 graus negativo, que é o ultra freezer que a gente usa. Então, para vocês terem uma ideia de que temperaturas baixas, porque às vezes as pessoas pensam assim, mas se eu congelar ele vai morrer. Não, ele não vai morrer. Até porque ele não é vivo, né? Começa por aí, então ele não morre. Mas assim, ele não vai ser inativado com baixas temperaturas. Abaixo de 4 graus, ele se mantém estável por muito tempo. Outra coisa que mantém o ambiente, o vírus estável, é essa temperatura aqui, entre 3 e 10. Temperatura não, desculpa, pH, entre 3 e 10. Menos que 3, tipo no vinagre, por exemplo, né? pH ácido. Aí ele não é capaz de se manter estável. Acima de 10, na leite de magnésia, não vai se manter estável também. De novo, isso aqui, a temperaturas acima de 70 graus inativam o vírus durante 5 minutos. Então, se eu tomar um banho com água de 70 graus, eu inativo o vírus na superfície do meu corpo. Não, né? Mas ferver máscara, ferver a roupa com possibilidade de contaminação, né? Temperaturas acima de 70 graus já inativam o vírus. Então, em ambiente ou em vestimentas, para ambiente e vestimenta, essa informação é importante. Obviamente, para a gente, não, a gente também não vai tomar uma água a 70 graus, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui. E aqui, nossa, tá tão pequenininho que nem eu tô enxergando. Aqui tá o nome do artigo, tá? Que divulgou essas informações. E aí, teve uma época também que várias informações sobre o tempo que o vírus fica em cima de cada superfície foi divulgado. Então, tem aqui, ó. Guardanapo de papel, vírus se mantém viável por 3 horas. Madeira e tecido, tratados, 2 dias. Mas ele não fica muito tempo em superfícies lisas. E ele fica, então, ele é... Onde é que tá aqui? Ele é inativado após 4 dias ou 7 dias em aço e plástico. Então, na verdade, o que quer dizer isso? Em algumas superfícies, ele se mantém estável por mais tempo, em outra, menos tempo. Só que esse estudo aqui, ele foi feito só detectando RNA viral. Então, talvez o vírus não esteja mais viável, mas ele esteja presente só o material genético, que é a parte que me interessa da doença, né? Como que o vírus, por onde o vírus vai, o que ele vai causando em cada lugar, biologicamente, mas não em relação a sintomas. Isso eu nem sei falar sobre isso, porque aí é clínica, né? E a clínica não é o tipo de coisa que eu entenda, que eu domino. Mas qual é o caminho do vírus? Então, ele entra pelas vias aéreas superiores, né? E aí ele vai para as vias aéreas inferiores, passando aqui pela garganta. Ele pode causar processo inflamatório nos olhos, né? Nos ouvidos, em função do espaço aqui na boca, que também tem conexão com esses outros órgãos. Por onde ele vai passando, ele vai causando destruição celular,
e também deixando um rastro de inflamação. Então, ele vem descendo para o pulmão, ele é capaz de chegar nos rins, lembram que rim também tem ACE2, também tem o receptor, né? Mas eu estava olhando no portal do aluno aqui, e de filha do aluno, não mudou. E de saúde do trabalhador, a gente está com as aulas todas com link já, eu acho que dura mais tempo. Vou até olhar aqui, vou pesquisar. Como? Eu acho que tu abriu teu áudio por engano, né? Desculpa, estava resolvendo uma questão do grupo de pesquisa que alteraram o link do encontro. Ah, tá. Tá bom. Bom, então, outro grupo celular que também tem receptor são os rins, o coração também, né? Cadê o coração? Não tá aparecendo aqui. O coração também tem receptor. O endotélio é o tecido que reveste os vasos sanguíneos. Também no sistema nervoso, intestino, fígado e pele. Então, todos esses órgãos podem ser lesionados pelo vírus, ou diretamente pelo vírus, ou pelo processo inflamatório que o vírus causa ao passar por esse lugar. Ok? Então, aqui tem algumas explicações. O estudo mostra que quase 30% das pessoas internadas têm comprometimento renal, o coração também pode sofrer processo inflamatório, o fígado também, o intestino, inclusive o intestino é um dos locais onde se sente também, né, os sintomas, que é a questão da diarreia, que é intensa em muitas, que aparece em muitas pessoas. Agora tem várias doenças de pele, né, que estão também sendo relacionadas ao COVID. Outra coisa que não está aparecendo aqui, mas também é uma doença de pele, é a perda de cabelo. O processo inflamatório acaba machucando, né, destruindo o folículo piloso, e aí a pessoa tem pós-COVID perda de cabelo também. A trombose, normalmente pós-COVID, em função dessa agressão ao endotélio. E por aí você vai. Muitas coisas. Também em relação ao sistema nervoso, tem várias situações que estão sendo relacionadas hoje à COVID, desde perda de memória até encefalites e mielites, né? Aqui, eu queria mostrar para vocês, essa figura é bem complicada, assim, mas eu queria mostrar para vocês nela o seguinte, que quando o alvéolo é comprometido, né, que é lá aquela estrutura lá do pulmão que é comprometida primeiro, dentro desse alvéolo, a resposta inflamatória produz vários mediadores bioquímicos, que a gente chama. E esses aqui são os mais importantes, a interleucina 1, interleucina 6 e fator de necrose tumoral alfa. Isso vocês devem estudar lá na Imuno, qual é a ação dessas interleucinas, quimiocinas, na doença, talvez a professora fale alguma coisa. Mas a questão é que isso daqui é que é o responsável pelo processo inflamatório, que é aquilo que eu falei para vocês, que é uma segunda fase da doença, né? Então, a segunda fase da doença é a fase inflamatória, e ela acontece em função de que esse vírus, ele induz a produção principalmente desses agentes químicos aqui, né, que são do sistema imunológico. E isso vai acabar resultando em diminuição da pressão sanguínea, volume sanguíneo, e todas essas outras coisas aqui, que daí talvez vocês saibam mais que eu, são patologias, assim. Prof, a gente não teve imuno, então eu não entendi muito bem essa última parte aí que tu falou. Ah, vocês não tiveram ainda? A gente teve, mas não teve. É aquilo. Deixa eu tentar falar em 5 minutos uma disciplina inteira. Vai dar, né? Quando a gente chama uma resposta imunológica, chama quer dizer assim, quando eu falo a gente não chama, né? A gente não chama nada. Mas assim, por exemplo, chegou um patógeno no meu organismo e então as minhas células de defesa vão ser ativadas. Começa pelos macrófagos que vão fagocitar, tentar destruir aquela célula fagocitando. Tem várias formas do sistema imunológico agir para
impedir aquele patógeno de se multiplicar ou de causar lesão, né? O que acontece é que, às vezes, essa resposta imunológica, ela se exacerba, quer dizer assim, é mais ou menos como quando tem uma rebelião no presídio, e aí os policiais chegam e matam todo mundo. Tipo assim, putz, foi uma reação exacerbada, né, dos policiais. É mais ou menos isso que o sistema imunológico faz. O sistema imunológico acaba chegando nesses locais, então as células que estão lá no sangue, né, que são os linfócitos, elas migram para o pulmão, entram lá no pulmão e vão tentar destruir, ou destruir o alvéolo, ou destruir as células que estão na volta ali do alvéolo, enfim, vão tentar destruir aquilo ali. E para destruir, como que elas destroem? Destroem produzindo substâncias químicas, que são essas interleucinas, como se fossem... Essas interleucinas, elas podem induzir uma resposta inflamatória. A inflamação é outro mundo, mas assim, como resultado dessa inflamação, normalmente a gente tem, como sintoma, a gente vai ter dor, vai ter infiltrado de mais células do sistema imunológico ainda, vão alterar a permeabilidade das membranas, quer dizer, vai alterar todo o sistema. E aí a gente vai ter uma descompensação nesse sistema, que é o processo inflamatório, que lesiona o tecido muito mais do que cura o tecido quando ele é exacerbado. A ideia é que ele curasse e protegesse o tecido da ação desses patógenos. Mas como ele se confunde e não tem uma medida do quanto ser produzido, ele acaba lesando o tecido mais do que curando. Entendeu mais ou menos? Sim, prof. Obrigada. É mais ou menos isso que ele faz. E dentro dessas, como eu falei para vocês, como se fossem balas, né, como se fossem armas que o sistema imunológico usa, estão essas interleucinas, que são as substâncias químicas, e essas aqui foram as que foram descobertas como sendo as que mais são produzidas durante esse processo inflamatório relacionado ao coronavírus. E a resposta disso é muito, muito intensa, e acaba destruindo mais do que curando, né? Então, tem uma relação... Por isso que a doença da Covid, ela vai ter sempre duas fases, ou três agora, até estamos descobrindo uma fase pós, né, ainda, que é a fase infecciosa, a fase inflamatória, e agora se sabe que existe uma fase pós-Covid, que é a fase já que mesmo tu não tendo mais nem o processo inflamatório, tu ainda sofre consequências das lesões feitas antes. Então, a gente tem que pensar, quando pensa na Covid, é isso, quer dizer, tem uma fase em que o vírus está ali, o vírus está destruindo os tecidos, o vírus está se replicando e destruindo aquelas células, aí quando começa a resposta imunológica querer dar conta desse vírus, aí a gente tem uma segunda fase, que é a resposta imunológica exacerbada, dando conta do vírus, então o vírus se foi, o vírus foi eliminado, mas aí eu tenho que dar conta dessa resposta imunológica. Aí, quando se usa corticoide, anti-inflamatório, né? Não contente ainda, depois que consegue-se diminuir essa fase inflamatória, diminui-se a inflamação usando medicamentos, não sei o quê, ainda ficam sequelas em alguns órgãos que tecidos foram destruídos. Os tecidos foram destruídos, e aí, até que esse tecido se recupere, às vezes pode levar 1 mês, 2 meses, 6 meses, então, que é o que a gente chama de fase pós-Covid. Entenderam as fases? Processo infeccioso, propriamente dito, processo inflamatório, e depois a pós-Covid, que são as sequelas deixadas pelo processo infeccioso e inflamatório. Ok? Aqui tem também um link, ó, é um capítulo de um livro, e ele é muito legal, muito fácil de ler, e ele explica essa imunopatogênese de uma forma bem clara, não tá com palavras complicadas, eu acho que é bem fácil de vocês entenderem. Se vocês quiserem ver, ele vai explicar, inclusive, sintomatologia, justificando e explicando por que é que a pessoa tem diarreia, por que é que a pessoa tem trombose, por que é que cada coisa acontece. Eu acho que talvez esse capítulo de livro seja bem interessante para vocês olharem. Outra coisa que também eu quis mostrar para vocês é isso daqui, ó. Tem relatos pela OMS, CDC, que
a mortalidade, quer dizer o quê? O número de pessoas que morrem sempre relacionado ao número de habitantes daquele lugar. Então, por exemplo, quando eu falo em mortalidade aqui em Palmeiras das Missões, fiz o cálculo a semana passada, a gente tem uma mortalidade de 0,2. Olha como diminui em relação a esse aqui. No Brasil, a gente tem uma mortalidade de 0,25 registrada, né, notificada. E no Rio Grande do Sul, a gente tem uma mortalidade de 0,22, por exemplo. Aqui, o registro é de 0,8 a 12, de acordo com o país. Mas não é o que acontece aqui para nós. Se isso é bom, se isso é ruim, eu não sei. Por quê? Pode ser uma subnotificação, né? Pode ser que as mortes não estejam sendo notificadas, ou pode ser que realmente a gente tenha uma mortalidade menor. Mortalidade é diferente de... Covid, esqueci. Mortalidade é diferente de letalidade. Quando eu falo em letalidade, taxa de letalidade, eu estou falando do número de mortes por doentes. Quer dizer, eu tinha 100 doentes, desses 100 doentes morreram 5 pessoas. Isso é letalidade. Quando eu falo em mortalidade, eu tenho morando em Palmeiras das Missões 36 mil habitantes e morreram 70 pessoas. Isso é mortalidade. Entenderam a diferença? Mortalidade, o número de pessoas que morrem por habitantes daquele local. Letalidade, o número de mortes por doentes naquele local. Então, assim, só para dizer que o número mudou, né? A gente não tem mais esse número, eu não sei se no mundo inteiro ou se só aqui. Então, aqui, quando a forma é leve, normalmente só se tem doenças, uma síndrome respiratória leve, que aí vai ser normalmente tosse, dor de garganta, né? Porque o vírus permanece por mais tempo na garganta e ele é eliminado logo em seguida. Então, a gente não vai ter quadro grave. O quadro vai ser grave quando essa pessoa tiver normalmente também, ou pelo menos as variantes anteriores, né? Quando a pessoa tinha algum tipo de comorbidade. E o que se sabe é que o agravamento ou as complicações da doença, elas acontecem a partir do 7º dia. Se a gente comparar isso com os dados que nós temos no laboratório de diagnóstico, tipo assim, até quando se detecta o vírus numa pessoa, a gente tem pessoas com 14 dias, o vírus já não é mais detectado no trato respiratório. Tem pessoas que levam 20 dias para o vírus ser eliminado do trato respiratório. Então, é muito relativo, mas assim, mesmo o vírus estando no trato respiratório ainda, ele já começa, o nosso corpo já começa com a resposta imunológica, que é aí quando pode ocorrer, então, o agravamento da doença. Então, normalmente, até o 7º dia, a pessoa se mantém com um quadro normalmente, tá? Isso não é sempre. Até o 7º dia, 10º dia, a pessoa se mantém com um quadro infeccioso e com aquelas primeiras lesões. A partir disso, começa, então, o sistema, até que o sistema imunológico reconheça aquilo como estranho, não sei o quê. Quando ele começa a se dar conta disso e começa a querer agredir aquele tecido, então a gente começa a ter as complicações do processo inflamatório. Então, aqui, a síndrome respiratória aguda grave é uma manifestação mais grave da hipoxemia. O que é uma hipoxemia? Baixa de oxigênio no sangue. Hipóxia quer dizer pouco. Oxigênio. Mia, normalmente se refere à corrente sanguínea. Então, por exemplo, uma viremia, uma bacteremia, né? É no sangue. Então, hipoxemia, pouco oxigênio no sangue. E o infiltrado pulmonar, aquele que eu mostrei para vocês antes, que é quando o alvéolo começa a se inchar de fluido, e aí a dificuldade respiratória é muito maior. Isso é uma manifestação de síndrome respiratória aguda grave. Então, em torno de 20% a 30% ainda dos pacientes vão ter complicações cardiovasculares, e aí vem a questão da isquemia, síndrome coronária aguda, arritmia, insuficiência, choque, ou a trombose, que foi descoberta há pouco. Insuficiência renal também, entre 30% a 50% dos pacientes. E aqui tem um outro videozinho que mostra a fisiopatologia, mas depois eu volto pro videozinho. Tem que passar aí. Depois eu volto pro videozinho. Primeiro eu quero mostrar aqui algumas coisas também que ele faz. Então, olha aqui.
Altera toda a situação da coagulação, é uma das ações que o vírus faz. Então, a gente mede isso por esse D-dímero, o dímero D, também isso vocês vão ver em outro lugar, tá? O importante para mim aqui. O vírus é capaz de alterar toda a cascata de coagulação e provocar essa inflamação exacerbada que eu falei para vocês, que é chamada de tempestade de citocinas, porque aumenta a quantidade daquelas substâncias químicas que eu falei para vocês. Então, a gente vai ter uma série de... Aqui tem como acontece a ativação para a produção de coágulo, né, que é a trombose, ó. Então, as células endoteliais passam por um processo inflamatório, essas citocinas pró-inflamatórias, elas comprometem todas as vias de coagulação e interrompem essa fibrinólise, que é a formação da fibrina. Então, aqui tem todas as explicações também de como isso acontece, que nem eu sei explicar isso para vocês, mas o que eu quero dizer é que já se sabe, já tem se estudado tudo isso, entendeu? Quando as pessoas falam, é porque já sabem, né? Quando alguém, ou algum cientista, ou algum médico explica que isso acontece, é porque já tem estudos falando disso. Ninguém vai falar isso por nada. Então, a fisiopatologia da COVID envolve a ativação da resposta inflamatória e indução do sistema trombótico, formação de trombos. No momento, o consenso de especialistas sugere que o tratamento com anticoagulante para pacientes que têm um fenótipo pró-coagulante, que é, então, esse exame que se faz, né, que é de D-dímero, que é ele que vai definir se a pessoa tem ou não problema de coagulação. É importante que se faça, então, esse exame e se saiba se a pessoa tem ou não algum fenótipo, algum problema de possibilidade de coagulação. Mas mais estudos são necessários. Aqui tem um mapa que eu achei na internet, é uma figurinha da internet também, que mostra um pouco sobre, tipo assim, é um mapa mental, né? Fala de tudo um pouquinho sobre o coronavírus. Isso daqui também é uma outra informação que eu quero que vocês tenham em mente, porque é bem importante. Vou ver se essa figura aqui está mais fácil que essa, talvez. O que isso significa? Tá difícil essa imagem? Significa que aqui, ó, se refere aos dias de infecção, os dias após a infecção, tá? Dia 0 é considerado o dia do início dos sintomas. E aqui, dia 7 dias após os sintomas, 21 dias após os sintomas, 1 mês após os sintomas. Aqui, 3 dias antes do início dos sintomas. Bom, o que acontece? O problema desse vírus é que a gente tem uma fase que nós chamamos de pré-sintomática, que a gente já tem uma replicação viral, de modo que já transmitimos o vírus, né? Depois, a fase sintomática, uma fase sintomática leve e severa. E, por fim, o processo de recuperação. Então, como que isso acontece? Ó? Nessa fase de viremia, que é a fase em que a gente está com a quantidade de replicação viral alta, ó, se refere a essa curva aqui. Ó. Então, a gente tem uma replicação entre o primeiro dia aqui, né, sei lá, começou aqui a infecção, por exemplo, a gente já começa a replicar o vírus. Quando se inicia os sintomas é quando a gente tem a fase de replicação mais alta, ó, até o 7º dia. Então, aqui eu tenho o vírus no meu corpo em uma quantidade detectável. Quando o meu corpo começa a responder a isso? Então, inicialmente, eu vou ter uma resposta imunológica inata, que é a produção de IgA, que são alguns alguns anticorpos que são produzidos aqui. Depois, eu vou ter também a produção de IgM, e essa IgM, ela pode ser produzida aqui. Ela pode ser começada... Não, esse aqui não tá falando da IgM. Bom, essa resposta inata, né, depois eu tenho uma resposta celular, que são aquelas coisas que eu falei para vocês, o macrófago, migrando para o local, tentando combater esse vírus, e depois, aqui ainda, logo depois do início dos sintomas, eu já começo a produzir anticorpos.
Primeiro eu vou produzir IgM, que aqui não tá separado. Primeiro eu vou produzir IgM, depois eu vou produzir IgG, que são os anticorpos da resposta imunológica. Aqui eu consigo ver melhor isso, do que é qual. Então, ó, voltando de novo. Isso eu quero que vocês entendam bem, por favor, prestem atenção e me digam se não entenderam. Qual é o curso da doença em relação aos anticorpos e vírus presentes? Então, o dia 0 eu considero o dia do início dos sintomas, né? E aí o vírus começa a aumentar em quantidade, detectável por nasofaringe, por SWAB, que é pelo RT-PCR, esse teste que a gente faz. Nessa fase que o vírus está se replicando e tem grande quantidade, também é possível detectar por esses testes de antígeno de laboratório. Então, eu quero que vocês entendam isso, porque quem define qual é o exame que o paciente vai fazer, muitas vezes é o enfermeiro. Então, o enfermeiro tem que saber o que ele está falando. Por isso que eu estou falando isso para vocês e quero que vocês entendam. No início, que vai normalmente até... Ai, aqui não está enxergando. Normalmente até o 10º dia, a gente detecta a presença do vírus. Como se detecta a presença do vírus? Ou por RT-PCR, procurando material genético, ou por teste de antígeno. O teste de antígeno procura algumas partes do vírus, como pode ser até a própria spike. Esse antígeno é reconhecido, mas é um teste diferente, mas reconhece a presença dessas spikes. O teste de antígeno é aquele teste rápido que se fala, e sai o resultado em meia hora. A questão é que nem sempre, que ele não é muito sensível. Ele vai ser 60%, ele detecta mais ou menos 60%, tem 60% de sensibilidade. Então, em 60% dos casos ele detecta, 40% ele não vê. Então, é muito fácil dar falso negativo. Depois disso, a gente começa, então, ali pelo 7º dia, a gente começa a produzir IgM. IgM é um anticorpo de resposta imediata, que ele é produzido enquanto a doença está ativa. Então, eu posso fazer teste de sangue, aquele que tira sangue, vai lá e testa anticorpo. Se eu tiver com IgM alto, significa que eu tô com a doença ativa ainda. Obviamente, não nos primeiros dias de sintoma, mas um pouco mais para frente. Então, por exemplo, se eu tive sintoma hoje e eu for lá no posto e o posto me oferecer para fazer um teste de anticorpo, um teste rápido de anticorpo, não vai detectar, porque eu tô aqui, ó. Eu não produzi anticorpo ainda. Eu só vou começar a produzir anticorpo a partir do 7º dia, mais ou menos. Aí eu vou produzir IgM. Se eu for lá no laboratório e fizer o exame e vier o resultado que eu tenho IgG e não tenho IgM, isso significa que eu já tive contato com o vírus. Ou eu estou no final do processo infeccioso, porque a gente não sabe até quanto tempo esse IgM permanece alto no nosso corpo, ou eu já tive contato com ele há muito tempo. Então, para mostrar isso, quantos tipos de testes nós temos para fazer? Nós temos, basicamente, 3 tipos de testes. Um primeiro teste é o RT-PCR, que detecta a presença do RNA viral naquela amostra. Deve ser feito entre o 3º e 10º dia de infecção, de sintoma, né? Esse teste, ele tem uma sensibilidade de 99%, quer dizer, se tem vírus ali, ele vai detectar, não tem como não detectar, a não ser que tenha sido feita uma coleta errada, mas se foi certo, ele vai detectar. Temos o teste de antígeno, que é aquele que detecta a presença de partículas virais e pedaços do vírus no trato respiratório, também é feito com cotonete, mas tem uma sensibilidade menor, mais ou menos 60% de sensibilidade. 60% dos casos ele detecta e os outros 40% não. Então, tem muita probabilidade de dar falso negativo. Mas, deve ser feito esse teste nessa fase aqui também. Se for feito para cá, não vai adiantar nada, porque a pessoa já não vai mais ter partícula viral dentro do corpo dela. E o 3º tipo de teste é o teste de anticorpos. Esse teste de anticorpos, ele deve ser feito quando? A partir do 7º dia depois dos sintomas. Por quê? Porque somente a partir do 7º dia depois dos sintomas é que o nosso corpo começa a responder fabricando anticorpos. IgM quer dizer que ainda a gente está numa fase ativa da doença, porque ele é produzido primeiro, é o primeiro anticorpo a ser produzido, e IgG significa que você
ou está no fim do processo infeccioso, porque ele é o segundo anticorpo a ser produzido, né, capaz de ser detectado, ou você já teve contato com o vírus e permanece com uma resposta imunológica a esse vírus por mais tempo, que ainda não se sabe por quanto tempo vai ser. Ok? Por favor, eu preciso que vocês me perguntem e preciso que vocês digam se entenderam. Entendi, prof. Acho que só vou ter que olhar de novo, porque é bastante informação, né? É bastante informação, mas essa é bem importante que vocês entendam. Porque, assim, essa questão, hoje se acredita, né, se tem falado muito que a pandemia se alastrou demais em função do número de testagens ser muito baixo, né? Quer dizer, se testa pouco ou se testa errado. Então, se testa pouco, ok, não tem dinheiro, compreendido, mas testar errado não é possível, né? Testar pouco, vai lá, mas testar errado não é possível, porque testar errado é falta de informação, é desconhecimento. E o conhecimento está aí, é só procurar. Então, vocês, como enfermeiros, precisam entender isso. Querem que eu explique de novo? Prof, a senhora disse que o teste rápido é feito com cotonete também? Tem 2 tipos de teste rápido. Tem um tipo de teste rápido que é do sangue, que então procura anticorpos, e tem um tipo de teste rápido que também faz com cotonete, e aí só que ao invés do cotonete ser trazido para o laboratório para testar RNA, vai ser feito ali normalmente no posto ou na farmácia mesmo, para testar, para ver se encontra partes do vírus. Uhum. É uma reação química também, né? Mas que vai ver se encontra, sei lá, vai ver se ali naquela pessoa tem quebrado pelo nariz uma spike, uma outra proteína. É isso aí. Então, vou retomar. Temos 3 tipos de teste. Vou mostrar aqui de novo para vocês. Essa outra aqui acho que é mais fácil de ver, né? Temos 3 tipos de teste, tá? Um teste que procura o RNA, que deve ser feito nos primeiros dias, entre o 3º e o 10º dia de sintoma. Tem 99% de sensibilidade. Um teste que é feito com antígeno, que é considerado teste rápido. Esse teste te dá uma resposta em 30 minutos, mas ele tem só 60% de sensibilidade. Então, deixa escapar uma quantidade muito grande de negativo. De positivo, quer dizer, tem muito falso negativo. Então, esses 2 tipos de teste, antígeno e RT-PCR, são feitos com cotonete, porque retiram o antígeno, que é retirar partes do vírus que está ali, e o RNA, e o PCR quer tirar o RNA viral, né? Mas então os 2 querem retirar o vírus que está na nasofaringe, no nariz, normalmente. Então, esses 2 precisam ser feitos num prazo menor aqui no início da doença. Já o 3º tipo de teste, que é de anticorpos, ele vai ser feito num período a posteriori disso, quando o número de vírus já começou a diminuir, mas aí o nosso corpo começou a produzir anticorpos. Então, IgM é o primeiro anticorpo a ser produzido, e ele indica que essa pessoa está com uma infecção ativa, e IgG é o segundo, que é o IgG é o anticorpo de resposta, de memória, né? Ele vai ser produzido num segundo momento, e ele é produzido num segundo momento e dura mais tempo, né? Então, a gente não vai saber se essa infecção é recente ou se essa infecção já é de um tempo para trás ainda. Mas são os 3 tipos. Ou é feito no sangue, procurando anticorpos, ou é feito na nasofaringe, procurando RNA, e também, que não está aqui nessa imagem, e também antígeno. Ok? Bom, então, em relação aos testes, é isso. Para a gente detectar o vírus, a gente precisa achar ele no corpo do paciente, né? E aí, eu até ia falar mais sobre as variantes, mas imaginei que não fosse dar tempo. Mas a gente vai falando ao longo do semestre sobre essas variantes, porque a gente ainda está começando a fazer detecção de variantes aqui, e eu acho que a gente vai ter muita coisa para falar sobre elas ainda, e vocês vão
acompanhar isso, né? Mas, assim, em resumo da ópera, as variantes, elas têm essas implicações aqui, ó, na doença. Ou elas aumentam a transmissibilidade, e vocês já entendem por quê, né? Ou elas aumentam a gravidade da doença, porque esse vírus passa a ser mais virulento, mudam a faixa etária, apresentam novas apresentações clínicas, né? Mudam a sensibilidade de exames de laboratório ou escapam da resposta das vacinas, aumentam a possibilidade de reinfecção. Esses são as principais implicações das variantes. E vocês já sabem o que são variantes, né? Aqui embaixo tem um link para uma palestra dessa CONASEMS aqui, que é uma entidade médica. E essa CONASEMS, essa palestra é muito informativa, assim, ela é bem boa. Se vocês quiserem acessar por esse link, vocês vão ter algumas informações a mais em relação às variantes também. Mas também podem ir acompanhando no Instagram do Detecta, no Instagram do CEMICRO, que a gente vai falando delas ao longo do semestre. Também vocês vão aprender um pouquinho mais sobre essas variantes. E se quiserem ou tiverem vontade de saber alguma coisa a mais, também podem nos